Olá, pessoal. Sou a PCNP Lilian, dos anos iniciais. Estou acompanhada, mais uma vez, dos meus colegas de trabalho, PCNP Antônio e a PCNP Carla, e nós vamos apresentar a formação do EMAI, que nessa formação nós vamos falar sobre as diferentes formas de ensinar os números, tá bom? Apresentando a equipe da diretoria de ensino, a dirigente de ensino, que é a professora Geni Delmiro Soares, supervisora do núcleo pedagógico Yara Barbie, supervisora Edna Maria Michelini, supervisor ponto focal Edson Raimundo, diretor do núcleo pedagógico Samuel Primo, e os PCNPs dos anos iniciais Antônio, Carla e Lilian. Vou apresentar para vocês os objetivos do nosso trabalho de hoje, que é discutir questões referentes à educação matemática nos anos iniciais, com foco no sistema de numeração decimal. Aprofundar os conhecimentos em relação ao sistema de numeração decimal e refletir sobre as intervenções em situações de composição e decomposição de números. Vamos pensar um pouco. O que são números? Para que servem os números? Como desenvolver estratégias para propiciar aos estudantes a consolidação dos conhecimentos em composição e decomposição de números? Eu sugiro para as equipes separar 2 minutinhos para a gente pensar sobre essas questões. Voltando, nós vamos apresentar aí os conceitos, tá? Conceituando. O número é um objeto abstrato da matemática usado para descrever quantidade, ordem e medida. Os números fazem parte do nosso cotidiano, portanto, exercem função social tanto em nossas ações quanto no campo dos conhecimentos. No processo de aprendizagem, é importante que os conhecimentos prévios que os estudantes têm em relação a números sejam considerados como ponto de partida para o avanço das habilidades a serem desenvolvidas. Aí essa imagem que foi colocada, ela apresenta vários momentos em que a criança já tem esse contato com o número e já faz parte desse conhecimento prévio delas, né? Você pode passar, por favor, Antônio? Os números e o currículo paulista. O currículo paulista estabelece 5 unidades temáticas que são correlacionadas com as habilidades. São elas: os números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Pode passar, por favor, Antônio? Em decorrência da pandemia, foi estabelecida a matriz de habilidades essenciais para auxiliar na organização do tempo e que contemple as habilidades que devem ser priorizadas no decorrer do processo de ensino em cada ano-série. Desta forma, o conhecimento torna-se aspiral e gradativo, consolidando os conhecimentos essenciais, com compreensão progressiva do estudante e sem a necessidade de decorar ou memorizar. Pode passar, por favor, Antônio? Pensando nas habilidades essenciais. Seguindo o pensamento de aspiral que nós apresentamos no slide anterior, nós temos essa tabela que apresenta as habilidades que são desenvolvidas no primeiro bimestre, que segue do primeiro ano ao quinto ano. Cada habilidade, todas elas trabalham com o eixo números. E cada habilidade, ela vai dando continuidade à outra habilidade, que vai dando sequência até o quinto ano. Então, acompanhando o pensamento em aspiral, que foi apresentado, as habilidades, elas vão do primeiro ao quinto ano também nesse formato, trabalhando o eixo dos números de maneiras diferentes, né? E progressivamente. Você pode passar, por favor, Antônio? Para pensar. Como os estudantes compreendem e interpretam a utilização da numeração escrita no seu cotidiano familiar? Como vocês acham que esse aluno, ele interpreta essa numeração
que ele já traz de conhecimento anterior, de casa, enfim, de vivência, no aprendizado dele. A gente sugere uns 5 minutinhos de tempo para que vocês pensem a respeito disso, para a gente voltar e debater um pouquinho. Voltando, tenho certeza que saíram várias trocas positivas com os pares, muito aprendizado, e agradeço e parabenizo vocês pelo momento, e passo a palavra para o PCNP Antônio, que vai dar continuidade na nossa formação. Olá, pessoal. É um imenso prazer estar aqui novamente com vocês. Um prazer estar também do lado dos meus colegas PCNPs, Carla e Lilian. E agora vamos dar continuidade aqui no nosso diálogo, trazendo o conceito, segundo Délia Lerne, de todas essas reflexões propostas pela PCNP Lilian. No trabalho de ensinar e aprender um sistema de representação, será necessário criar situações que permitam mostrar a organização do sistema, como ele funciona e quais suas propriedades, pois o sistema de numeração é carregado de significados numéricos como os números, a relação de ordem e as operações aritméticas. Vale ressaltar aqui, vamos trazer essas palavras para no ensino de composição de números. Às vezes nós estamos ali no ambiente escolar, na sala de aula, propomos que alguma criança escreva um número, vou dar um exemplo, o número 25, e a criança vai lá na lousa e escreve corretamente, 25, tranquilo. Mas será que a criança ela entende porque aquilo é 25? Será que ela sabe o valor posicional de cada número? Que no caso ali o número 2 não está representando o número absoluto 2, na verdade é um número relativo que está indicando duas dezenas, que seriam aí no caso 20 unidades. Portanto, comparar, operar, ordenar, produzir e interpretar são os eixos principais para a organização das situações didáticas propostas. Situações didáticas vinculadas à relação de ordem. O entendimento do sistema decimal posicional está diretamente ligado à relação de ordem. Por isso, as atividades devem estar centradas na comparação, vinculada à ordenação do sistema. E assim, dando um prosseguimento no próximo slide, na prática, a gente sabe que as crianças, muito antes de adentrarem na escola, elas já têm contato com os números, seja contando a idade dos colegas ou a própria idade da criança, número de sapato, número da casa, número de linha de ônibus, que faz parte do cotidiano, né? De qualquer ser humano, não só das crianças. E cabe o quê? O professor contextualizar, investigar esses conhecimentos que as crianças já trazem muito antes de irem para a escola. E como será essa investigação? Será através da sondagem. Na sondagem, a gente consegue descobrir aquilo que a criança já sabe, partindo daquilo que ela sabe, a gente consegue avançar nesse conhecimento. Outro também são os registros de números do cotidiano, como eu acabei de citar, a idade da criança, o número do sapato e dentre outros números. E assim, partindo desses conhecimentos que a criança tem, a gente pega essas regularidades desses números, né, começando a sugerir números que apresentam regularidades ao que primeiramente já foi proposto. Ok? Dando prosseguimento aqui nos slides, nós vamos agora para um estudo de caso. Desafio para todos, hein? Desafio. Vamos ver? Luísa, estudante do segundo ano, está escrevendo números. Em um determinado exercício, Luísa precisa registrar a quantidade observada na imagem em seu livro. Após a contagem, Luísa descobriu que precisa registrar o número 17, mas ela não sabe como escrevê-lo. Só aí a gente já sabe o quê? Que ela, pelo menos, ela já se apropriou da contagem de 1 a 1. Com certeza ela foi contando 1, 2, 3 e ela alcançou aquele valor de 17. Agora, será que ela sabe escrever esse número? Vamos dar prosseguimento. A professora de Luísa então mostrou à estudante como se escrevia o número 16, e a menina rapidamente disse:
o 16 é o número 1 e o 6. Então, o 17 é o número 1 e o 7. A professora então perguntou se a menina saberia escrever o número 18. Luísa prontamente respondeu 1 e 8. Então, dando continuidade, nós temos agora dois questionamentos. Eu proponho que os PCs pausem o vídeo por 2 a 5 minutinhos e façam essas reflexões junto com os professores, ok? Que conhecimentos conseguimos identificar que Luísa possui a respeito da escrita de números? Como a professora interviu neste processo? Então vamos lá, pausem o vídeo e já retornamos. Voltando, pessoal, tenho certeza que surgiram reflexões maravilhosas, e agora nós iremos trazer as conclusões finais, né, desse estudo de caso. Na situação de Luísa, percebemos o quê? A professora, quando questionou se ela conhecia o número 16, e ela percebeu que a criança sim já tinha conhecimento, isso que eram os conhecimentos prévios. A partir dessas regularidades, ela buscou uma base para conseguir escrever o número 17, depois o número 18. E ainda, citando Delia Lerne, para fechar, onde diz: a criança possui suas próprias hipóteses sobre números e suas representações. Assim, é a partir delas que o trabalho deve se apoiar, desafiando a criança a avançar nas descobertas do sistema de numeração decimal, através da interação de grupos. Por isso que é importante, quando a criança já tem o conhecimento e a gente propõe um desafio baseado nesse conhecimento que ela já tem, além dessa criança refletir, ela vai conseguir avançar no seu conhecimento, tá bom? Muito bom esses ensinamentos. Nesse momento, agora eu passo a palavra para a PCNP Carla, que ela dará continuidade na nossa formação de hoje, e agora ela vai falar um pouquinho de mãos à obra, sugerindo vários tipos de atividades que possibilitam o avanço das aprendizagens dos nossos estudantes em relação ao sistema de numeração decimal. Então, Carla, sua vez, passa a palavra. Bom, eu agradeço a contribuição dos meus colegas até agora. Então, retomando tudo que foi falado, nosso objetivo de trabalhar hoje diferentes formas de se ensinar número é justamente o que foi dito até o momento, que é o que nós pegarmos tudo aquilo que nós já aprendemos a respeito de sondagem, nós temos aí um diagnóstico, nós sabermos fazer uma intervenção com ele, e a partir disso, nós começarmos aí a uma crescente, a uma aspiral com o trabalho de escrita de números, né? Nós sabemos que é uma unidade temática que se trabalha, como bem a Lívia falou, do primeiro ao quinto ano. E é uma unidade temática que é importante nós termos esse olhar de atenção com relação à observação às regularidades. Então, quando a criança ela tem esse olhar atento às regularidades, ela vai construindo e vai criando as hipóteses dela para estar registrando a escrita de números. Mas existem outras estratégias, e é o que nós vamos propor agora. E uma outra forma de propiciar essa escrita de números, tá, e atrelar também aos conhecimentos do campo aditivo, é trabalhando com a composição e a decomposição de números, tá? Nós trouxemos aqui duas habilidades da BNCC, mas que também estão relacionadas ao nosso currículo paulista, tá? Essas habilidades, nós trouxemos uma de primeiro ano e uma de quinto ano. A primeira habilidade, ela é do primeiro ano, ela é a EF01MA07, que fala de compor e decompor números de duas ou mais ordens por meio de diferentes adições e subtrações, com ou sem o uso do material manipulável, contribuindo para a compreensão do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo do primeiro ano em atividades e planilhas. Então, observe que a composição e a decomposição de números, ela entra lá no primeiro ano e ela vai o quê? Vai se tornando uma crescente em outras habilidades que a criança ela vai consolidando nas séries subsequentes, tá? E lá no quinto ano, o que essa criança ela vai fazer com relação ao eixo número? Ela vai ler, escrever, a habilidade que a gente pretende contemplar, né?
ela precisa ler, escrever, ordenar números racionais na forma decimal, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando como recursos a composição e a decomposição e a reta numérica. Então, percebam aí que o que acontece é que aquela base que ela tem lá na primeira habilidade do primeiro ano, ela vai se tornar uma crescente para a criança aprender números racionais lá no quinto ano. Daí a importância da gente revisitar sempre o material, nós termos essa atenção nas habilidades propostas, nós vermos qual é o objeto de conhecimento que a criança precisa estar aprendendo com cada habilidade, de forma que nós possamos planejar as nossas aulas de forma a atingir mesmo o que a gente quer que a criança, o quê? A aprendizagem da criança. A criança vai construindo isso gradativamente, tá? E nós temos já no nosso material uma boa ferramenta, um bom subsídio, um bom recurso para estar trabalhando isso. Você pode passar, por favor, Antônio? No nosso material do EMAI, nós temos as fichas sobrepostas, e foi uma sugestão de trabalho que nós colocamos aqui nessa formação, tá? As fichas sobrepostas, elas ajudam nesse processo de composição e decomposição de números. E também ajuda o quê? A explicar o valor posicional dos números, né? Que é um conteúdo que tem como o objeto de conhecimento dele, a gente dá um enfoque maior no quarto ano. Porém, nada impede da gente já começar a trabalhar isso desde o primeiro ano com a criança, para que ela venha o quê? Gradativamente construindo isso. Como eu falei, esse material ele vem impresso nos encartes do EMAI, tá? Em muitos anos, e ele também está disponível através do formato digital, na plataforma Matema. Inclusive, essa foto aqui, que está no próprio slide, foi tirada de lá. Então, se a criança ela quiser aperfeiçoar os conhecimentos dela com relação à escrita de números, e ela, de repente, está em contexto remoto, ela pode aproveitar desse recurso para estar aprendendo, tá? Ou utilizando a versão impressa, que vem no EMAI, como muitas escolas elas já fazem, tá? Uma coisa que é importante estar frisando é que é comum, nesse momento, os estudantes formarem números colocando a ficha uma do lado da outra. Aqui nós até demos o exemplo do número 543. Se o professor estiver trabalhando com fichas sobrepostas e ele pedir para a criança formar o número 543, pode ser muito comum a criança fazer o quê? Se apoiar na fala, como nós já dissemos lá na nossa primeira formação EMAI sobre sondagem, e colocar a ficha do 500, a ficha do 40 e a ficha do 3. E aí vale o que nesse momento? A intervenção do professor, de mostrar para a criança qual é o nome do material. Perguntar isso para a criança, olha, qual é o nome desse material? A criança falou assim, é ficha sobreposta, ficha que põe uma em cima da outra. Então, se serve para pôr, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sobrepor. Quando a criança fizer esse movimento, você, querendo ou não, implicitamente, você já está explicando para ela a questão do valor posicional. Ela vai saber o quê? Que a posição daquele número não se refere à quantidade dele. Por exemplo, o 5 que está ali, ele não é um 5, como as 5 unidades. A posição que ele está ali, ele já se refere ao 500. Tá? Então, esse movimento, essa construção, a gente pode fazer com esse material que é manipulável, que ele é lúdico, e vai o quê? Intensificar os conhecimentos que a criança já possui, tá? Bom, você pode passar, por favor, Antônio? E como eu disse que esse material ele já tem, muitas escolas elas já trabalham, e nós pegamos até exemplos da nossa própria rede para estar colocando no material de formação, tá? Nós pegamos aqui algumas fotos da Escola Antônio de Pádua, que já iniciou esse trabalho com fichas sobrepostas, tá? Então, as crianças que estavam indo presencialmente, a professora ela já fez um trabalho, e o interessante é que a escola já começou a fazer esse trabalho tanto no presencial, com fichas grandes, olha as crianças manipulando ali, a professora mediando a situação, como a escola também teve uma boa prática dessa atividade em contexto remoto. Então, uma criança, com a ajuda, acredito, de um responsável, vocês até vão ver no vídeo que nós vamos colocar a seguir, o responsável do jeitinho dele, porque nós sabemos que mãe não é pedagoga, então a mãe ela não vai ter o quê? Talvez até a maneira de falar, né, como nós, pedagogos, professores, vamos fazer a intervenção, mas o que? Se empenhando ao máximo ali, a mãe tentou o quê? Apoiar a criança na construção
e a criança, do jeitinho dela, com as condições que ela tinha, ela foi fazendo ali o trabalho com fichas sobrepostas e foi construindo números do campo das centenas, das dezenas e das unidades, tá? Que é o próximo slide que nós iremos assistir, tá? E eu vou deixar para que vocês apreciem aí. 650. Tá bom. Cadê o 6? 900, 1000, 650. 50. Agora o 802. 82. 800. Cadê o 2? 802. Agora o 444. 444, 400. Cadê o 40? Tem coisa aqui, ó. O 8 tá aqui. Cadê o 40? É tudo por 40 vai ser azul. 56, 70, 90, 20, 40 e 4. cadê o 4? 4. Os 3 tem 4. Agora o 708. 80 não. 8, cadê o 8? Cadê o 8? Cadê o 8? Essa não. Cadê? Olha a direita, na sua fuça. Da direita da minha fosse. É qual? 8, tá. 708. 708. Próximo. E o último é o 911. 608. Não vai fazer com negócio? Com o do milhar? Não. Não? Não tá mais perto. Claro, tem alguns faltando, mas... Então, vocês conseguem perceber que, assim, é uma atividade real, nós não cortamos, nós deixamos, assim, do jeito que a mãe enviou para a escola mesmo, e a escola nos enviou para vocês verem o quê? É uma coisa real, uma coisa possível, de acordo com a realidade do que é a nossa região, né? Então, a mãe ali, do jeitinho dela, como eu falei anteriormente, ela estava tentando intervir, lógico, ela não é uma pedagoga, então, muitas vezes ela não vai ter a linguagem que nós temos, a intervenção, os questionamentos, mas eu acho que o mais bonito disso tudo é que não está sendo ensaiado, são práticas reais e que são possíveis de se realizar e importantíssimas, porque a construção do conhecimento em números, ela é como a construção de uma casa. Nós não podemos começar uma casa pelo telhado. Então, assim, eu não posso começar a querer ensinar para uma criança números racionais, sendo que a criança ela não aprendeu nem a compor números. Ela não sabe nem o valor posicional das casas de centena, de dezena, de unidade de milhar. Ela não sabe o valor do zero, a importância do zero dentro dos valores posicionais. Ela não consegue registrar e identificar o número. Então, tudo isso é muito importante. Parece ser mais do mesmo, mas se nós não revisitarmos essas práticas e nós não pensarmos na possibilidade de olhar isso com um olhar mais atento e perceber se realmente essas habilidades que precisam ser trabalhadas dentro da unidade temática números, elas são realmente consolidadas, nós vamos encontrar o quê? Dificuldades nas séries subsequentes, né? Então, volto a dizer, é uma espiral, uma coisa vai completando a outra. Então, é necessário que se faça, sim, uma intervenção, é necessário que se planeje, que se busque alternativas para que
para que essa construção da escrita de números, seja ela usando o campo aditivo, seja ela usando a composição, a decomposição, seja ela usando o ditado, seja ela através da observação de regularidades para a propiciação da escrita, ela aconteça e ela se consolide, tá? Pode passar o slide, por favor, Antônio? Uma outra sugestão, gente, que também nós colocamos uma prática da nossa rede, e nós até agradecemos as escolas que nos enviaram, e deixamos até, como sempre, né, enviem as práticas para nós, porque nós queremos trabalhar com o que a gente realmente tem, a gente quer trabalhar com o que é real e com o que é possível. A gente produzir um ambiente matematizador, né? Então, quando nós estávamos em contexto presencial, nós tínhamos as aulas presenciais, nós, nos anos iniciais, a primeira coisa, antes até de começar as aulas, a gente fazia questão, né, e sabia da importância do quê? Das atividades permanentes na sala, quadro numérico, calendário, o relógio, né, e assim, algumas outras atividades de acordo com as habilidades do eixo números, a gente deixava ali sempre em evidência para a criança o quê? Ver o ambiente contextualizado e aquilo promover também a aprendizagem, né? Então, isso já é uma prática recorrente, mas aí nós tivemos aí uma escola que resolveu fazer isso dentro da sua decoração. Então, não vale a pena a gente largar a mão e não ter atenção nesses pontos, tá? Então, é importante a gente frisar aí a questão do ambiente matematizador como uma referência e um apoio para a construção das habilidades da unidade temática do eixo números, tá? Nós temos até um vídeo que nós iremos disponibilizar assim que eu terminar a minha fala, de como a escola aproveitou o espaço para estar otimizando isso, tá? Você pode soltar, Antônio, o vídeo, por gentileza?
Bom, vocês viram aí que a escola, ela se apropriou tanto da unidade temática números, né, que aí compõe o componente curricular de matemática, como até de outros componentes curriculares para manter contextualizar o ambiente escolar. Tá? Então, fica aí como uma boa prática. Nós agradecemos à escola, que foi a Escola Salvador Romano, que nos enviou o vídeo, assim como a Escola Antônio de Pádua, e aí, assim, nós ficamos felizes porque nós sabemos que esse é o caminho, né? São caminhos que nós já conhecemos, mas que a gente pode trilhar ele de uma outra forma, né? A gente pode o quê? Escolher uma outra estratégia aí para tá o quê? Inovando as nossas práticas, tá? Então, conforme nós dissemos antes da apreciação do vídeo, o ambiente matematizador, ele é fundamental para estar contextualizando aí o conhecimento, né? Aquilo que a gente propõe a ensinar para essas crianças. Mas aí vocês podem falar para mim assim, Carla, mas tem criança que nem está indo para a escola, isso vai ficar para quem ver? A criança, ela vai buscar um material, ela vai ver, né? Aquilo vai chamar atenção aos olhos dela, porque ela vai ter que passar por algum ambiente da escola, ou ainda a criança que vai uma vez por semana, ela também vai ter o contato, então, assim, de uma forma ou de outra, ela vai ter o contato. Uma outra maneira também da gente contextualizar isso, e até em contexto remoto, é usar as ferramentas digitais, como eu falei no slide anterior, que tem a plataforma Matema, que tem bastante coisa legal, e se você estiver trabalhando com WhatsApp, é legal você estar usando também aquelas figurinhas, né? Hoje em dia a gente conversa muito no WhatsApp por figurinha. Então, até o ano passado, alguns grupos de WhatsApp que eu participava, porque eu era da sala de aula, nós fizemos algumas figurinhas relacionadas à unidade temática que o EMAI estava trabalhando. Então, a gente mandava ali as figurinhas para as crianças da unidade temática, né, para a criança ver, por exemplo, os termos da adição, os termos da multiplicação, elas verem o valor posicional, tudo em forma de figurinha. Então, a gente colocava aquilo, jogava uma pergunta ali desafiadora, né, para provocar, e dali nós colocávamos a proposta de trabalho para aquele dia. Então, vocês podem, de repente, atrelado aí ao que a criança estiver aprendendo dentro dessa unidade temática, estar usando esse recurso de estar construindo essas figurinhas e estar enviando para as crianças, ou um PowerPoint, uma figura. Eu acho que a gente não pode perder o quê? Aquilo que nós sabemos que nós já temos a mão para fazer, mas que a gente pode inovar, tá? Pode passar, por favor, Antônio? Uma outra sugestão, gente, é trabalhar as habilidades de composição e decomposição de números com as habilidades de resolução no campo aditivo, como nós dissemos. Então, as fichas sobrepostas são um recurso, e trabalhar com resolução do campo aditivo é um outro recurso, que já vai potencializar o quê? Os cálculos neste segmento, tá? E nós colocamos aqui duas habilidades que podem ser contempladas. Ambas são do primeiro ano, que é a habilidade EF01MA07 e a habilidade EF01MA08. A primeira fala sobre compor e decompor, e a segunda, ela fala sobre resolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até 2 algarismos com os significados juntar, acrescentar, separar, retirar, com suporte de imagens e o material manipulável, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Então, através do quê? Dos cálculos do campo aditivo, a criança também ela pode o quê? Aprender a compor números. E aí, nós trouxemos aqui uma sugestão de plano de aula para você começar a trabalhar lá no primeiro aninho com as crianças, tá? Como nós sabemos, é uma espiral, então nós começamos aí dos pequenininhos. Como que a gente pode estar fazendo isso, que é um pouquinho mais difícil, né? Porque eles estão ainda no comecinho de tudo, né? E longe da gente fica bem mais complicado. Você pode passar, Antônio, por favor? Bom, então, quais seriam os recursos necessários aqui para essa aula? Seria material impresso, né, que seria dinheirinho, em grande quantidade para manipulação, o data show para projeção dos slides, tá? E se a criança ela estiver no remoto, né, em contexto híbrido, é importante estar utilizando aí o PowerPoint para apresentação e para envio às famílias. Então, aí você faz esse conteúdo todo, você pode imprimir, ou você pode estar fazendo ele em formato digital.
e se caso a criança ela não tiver a condição de trabalhar com recurso digital, né, porque nós sabemos que cada escola e cada família é uma realidade, é interessante que o professor faça o quê? O passo a passo aí, ele escreva o passo a passo para a família poder auxiliar aquela criança, não dá apenas o material, porque vocês viram lá no slide que a mãe estava ajudando, a mãe não é pedagoga. Então, se a gente não escrever ali para a mãe o que ela precisa fazer, o passo a passo, e orientar que o importante é a construção da criança, que o erro ele também faz parte do processo de construção, essa pessoa ela vai desanimar, tá? Então, isso é um tópico importante para a construção de qualquer aula que a gente deseje propor aos nossos estudantes. Então, aqui nessa primeira parte da nossa aula, está falando o quê? A menina aqui, ela está falando o seguinte, vamos exercitar a nossa habilidade de descobrir números? Então, ela aqui já disse o quê? Qual é o propósito aí, tá? Eu vou ter que descobrir os números através do quê? Através de cálculos, tá? Então, aqui tem algumas situações, olha, o 12, ela colocou aqui, 12 mais 4 mais 2, que vai dar um determinado número. Esse determinado número, ele pode ser também o mesmo número aí, olha, 12 mais 4, são 16. 16 mais 2 são quanto? São 18, né? Então, eu vou colocar esse 18. Vocês percebem que embaixo, o 18 ele já está numa subtração? Então, eu já vou ter que número aqui? O 16. Então, ou seja, o esqueminha aí, ele vai o quê? Vai ajudando o quê? A formar esses números, tá? E qual é o propósito dessa atividade? Qual é o objeto de conhecimento aí? É retomar a representação aditiva e subtrativa na horizontal, indicando o princípio formativo dos números, ou seja, quando eu tenho uma adição, uma subtração, eu também estou compondo ou decompondo números. Por quê? Porque eu estou adicionando ou estou subtraindo quantidades. Você pode passar, Antônio, por favor? Aqui nós vamos ter mais 2 exemplos aí. Olha esse primeiro. Aqui a criança ela vai estar trabalhando com um dinheirinho. Também é uma habilidade que a gente pode começar desde o primeiro ano. Por quê? Porque lá no 5º ano, o que a criança vai aprender da unidade temática números racionais, vai trabalhar com números decimais, ela vai trabalhar com fração, já começa no 4º ano, né? E essa crescente ela vai se estender o 5º ano, inclusive em situações problemas. Então, o sistema monetário, quando eu trabalho ele a unidade temática números e sistema monetário lá no primeiro ano, eu já estou dando subsídio para essa criança, o quê? Ir construindo gradativamente os conhecimentos necessários para que ela vai precisar para aprender números racionais, por exemplo, tá? Então, nós temos aqui, olha, vamos continuar fazendo descobertas? Como você pagaria esse azeite utilizando cédulas e 3 moedas? Então, aqui a criança ela vai dar o quê? Possibilidades. Ela vai ver aqui que o número 18 ele está escrito em quê? Em forma de sistema monetário. Você pode até começar a explicar para essa criança o quê? Que a forma de se escrever o preço de alguma coisa é um pouco diferente da construção da tabela numérica. Na tabela numérica, eu só colocaria o número 18. Mas como eu estou falando de valores, então aí eu uso vírgula, eu coloco o zero ali ele não tem um valor. Por quê? Porque ele está após a vírgula, então ele seria o quê? Um número já, ele não faria parte dos números inteiros, tá? Mas sim, teoricamente, dos números quebrados. Você já pode o que ali, já inserindo conceitos que a criança, ela vai o quê? Ela vai guardar para ela, mas que isso vai servir de subsídio para quando ela estiver no 5º ano. E o que é mais legal dessa atividade? Que a criança ela vai fazer a descoberta aqui, ela vai ter que somar, ela vai ter que criar as estratégias próprias para estar descobrindo quais são as cédulas que juntas compõem o número 18 ou o valor 18. Então, olha quanta coisa a gente consegue pegar de uma unidade de uma atividade tão simples, né? A gente acha que trabalhar com dinheirinho é só fazer continha de mais ou continha de menos, não. Eu estou ensinando a criança a compor e decompor número, eu já estou mostrando para ela o sistema de numeração decimal, consequentemente, já estou mostrando números racionais para ela, eu já estou ensinando essa criança a resolver problemas do campo aditivo, tá? Eu vou mediar essas estratégias,
tá? E o próprio material aqui, o propósito dessa atividade, se o Antônio der um clique aí, nós vamos ver que é este, ó, dá um clique, Antônio. O propósito, o objeto de conhecimento desta atividade aqui é resolver situações aditivas envolvendo a composição e a decomposição com o uso do dinheirinho como material manipulativo. Então, através da manipulação desse material, ela vai o quê? Ela vai compor, decompor, ela vai somar ou subtrair, e ela vai o quê? Começar a ter ela vai começar a conhecer, vai entrar dentro do campo de conhecimento dela a questão aí da vírgula, a questão da ver a representação, como eu escrevo 18 no sistema monetário, que é uma coisa que ela vai ampliar quando ela estiver nas séries subsequentes. Você pode continuar, Antônio, no mesmo slide, olha. Aí aqui nós temos uma outra situação, tá? Pode ser uma sugestão de plano de aula também, que é o quê? Você sabia que podemos representar um número usando uma adição? Então, aqui já está propondo o quê para a criança? Para a criança aprender a decompor. Antigamente, pelo menos enquanto eu era criança, a professora falava, decompõe o número, e eu olhava, mas como que eu decomponho, né? E ali, eles já estão mostrando o quê para a criança? Que como que pode ser feita essa decomposição? Está dando modelos através, aí nós voltamos lá no começo da nossa formação, através do que a Lilian falou lá no começo, que a criança, ela, através da observação, ela vai observar uma regularidade, ela vai construir, nesse exemplo, ela vai criar a mesma coisa. Por quê? Olha, ela tem aqui, ó, 15, 10 mais 5, ou pode ser 7 mais 7 mais 1 é 15. Agora, o 36, 10 mais 10 mais 10 mais 6 é igual a 36. Então, ela vai o quê? Ela vai observar a regularidade dos exemplos que ela tem para continuar a decompor número. E dali o professor ele vai o quê? Mediar e intervir para que esse conhecimento gradativamente venha a ser consolidado. E qual é o propósito dessa atividade? Vamos ver? O propósito dessa atividade, o objeto de conhecimento dela, é sistematizar o conceito da composição e a decomposição dos números pelo princípio aditivo. Ou seja, através da adição, você está ensinando a criança a compor ou decompor números, certo? Você pode passar, por favor, Antônio? Bom, como nós já falamos, e é só enfatizando, como que a gente pode fazer isso no ensino híbrido, né? Porque, assim, é um grande desafio para nós sempre estamos falando a respeito disso. Com aulas síncronas, nós podemos fazer a interação, a socialização e a sistematização, que são coisas que são hábitos nossos de sala de aula quando nós estávamos no presencial, né? Mas o que eu posso usar, então, como recurso para estar fazendo essa interação com as crianças, essa socialização e essa sistematização virtualmente, né? Na sala de aula eu faço isso com todo mundo ali, conversando legal, mas e no contexto híbrido? Como que eu posso estar fazendo? Eu posso estar utilizando os recursos do Google Meet, eu posso estar usando o Microsoft Teams, posso estar usando o Zoom, o WhatsApp, ou pegar uma aula do CMSP, e assim, uma aula que tem a ver, tá trazendo e apresentar essa aula também nesse momento síncrono, tá? Então, é possível sim fazer, tem algumas escolas também, nós não trouxemos a boa prática da escola, mas tem escolas que já estão desenvolvendo essa interação e essa socialização em tempo real com os estudantes, e ali eles vão o quê? Eles vão socializando com o professor os conhecimentos que eles estão adquirindo naquele momento, tá? Em aulas assíncronas, como que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar aí as aulas do CMSP que são disponíveis no repositório, porque nós temos aulas desde o ano passado, no YouTube também. Então, assim, aproveita desse material como um recurso e envia para o seu aluno. De repente, o que está sendo trabalhado aqui no material, ele ainda não conseguiu entender, mas você pode usar o YouTube, você pode usar o repositório do CMSP, né? Você pode estar gravando um áudio, estar mandando. Então, tudo aquilo que pode ser recurso que esteja ainda em acervo, você pode estar utilizando para estar o quê? Complementando as suas aulas. A aula invertida, que é o quê? Você provocar o aluno ir pesquisar e depois você socializar, né? A elaboração de vídeos disponibilizados em sites, né, como o YouTube, o WhatsApp, até a troca de boas práticas entre as escolas. Vocês viram que nessa formação nós
evitamos pegar exemplos de terceiros, a gente pegou exemplos da nossa rede, exemplos da nossa diretoria para mostrar para vocês. Então, assim, é importante, embora nós estejamos num momento onde a gente grava, nosso momento ele é assíncrono, nada impede do compartilhamento, da troca de boas práticas nos grupos, né? Ah, a professora da minha escola fez isso, a da minha escola fez isso. Não só com a diretoria, nós amamos receber os materiais de vocês, mas o compartilhamento entre vocês eu acho que é fundamental, porque vocês têm muito mais a acrescentar com relação à proposta de trabalho do que muitas vezes nós, porque vocês estão com a ferramenta na mão, né? E a capacidade do professor de inventar e se reinventar, ela é infinita, tá? E uma coisa que nós tínhamos falado é para os alunos que não têm acesso, né? É importante o quê? A atividade impressa para esse aluno que não tem acesso, contendo o roteiro detalhado para a família de como auxiliar esse estudante. Então, assim como nós, quando disponibilizamos esse vídeo de formação, nós mandamos um roteiro detalhado para o PC, falando aquilo que nós gostaríamos que fosse explanado, com pares, o que poderia ser feito na interação entre os professores no momento dessa TPC-EMAI, é legal fazer com o pai também. Então, por exemplo, você imagina ali a sua aula e você redige a sua aula para o pai e manda ali, ó, pai, o conteúdo é esse, mas o passo a passo para o senhor falar com a criança é esse. Eu acredito que o pai não vai conseguir fazer com a maestria que você vai fazer, mas eu tenho certeza que se você der um caminho para ele ali, um passo a passo, um tutorialzinho de como ele pode estar auxiliando o filho nessa atividade, eu acho que vai ajudar bastante, tá? Porque cada um, quando pega um material, ele tem um entendimento. Se eu entregasse o PPT dessa formação para vocês, sem conversar, sem a Lília ter dito, sem o Antônio ter dito, sem eu ter dito nada, vocês talvez teriam uma visão deste material. Conforme nós estamos conversando com vocês, vocês vão ter o quê? Uma visão pautada na nossa fala e tem a visão de vocês. Aí vocês constroem o quê? O conhecimento de vocês e dali para frente a estratégia que vocês vão usar a mão na massa para poder fazer essa aula acontecer. A mesma coisa é a família. A família, a mãe, ela tem um conhecimento prévio do que é um número, né? Mas se você der para ela ali um roteirinho, eu tenho certeza que vai subsidiar, ela vai se sentir mais segura em conversar com o filho. Ali você vai ter o quê? Uma aliada no seu processo de aprendizagem, tá? Você pode passar, Antônio, por favor? Bom, gente, conforme nós dissemos para vocês, esse foi o intuito da nossa formação, tá? Revisitar, nós estamos com esse objetivo de revisitar algumas unidades temáticas. Por quê? Porque nós estamos ainda trabalhando com a matriz de habilidades essenciais. Essas habilidades essenciais, elas precisam ser contempladas, elas precisam ser consolidadas. Então, não adianta nós chegarmos aqui com um tema lá do currículo em ação, sendo que nós sabemos que ainda nós não conseguimos atingir todo o nosso público-alvo, né? Que nós temos uma dificuldade de todos os nossos alunos terem retornado, de estarem ali frequentemente, cotidianamente participando das atividades. Então, é importante a gente vir desde o comecinho, com essa constância de voltar, revisitar, repensar, né? Os objetos de conhecimento a respeito da unidade temática números, para nós podermos também, enquanto professores, avançarmos no nosso planejamento, tá? Então, na outra formação eu falei, que o que nós estamos fazendo nesse momento é como se eu estivesse o quê? Relendo um livro, só que nós estamos relendo um livro agora de uma outra maneira, num novo universo, num outro contexto, que é o quê? O contexto remoto. Uma coisa é eu saber tudo sobre a unidade temática, trabalhando ali com os meus 35 alunos, meus 20, minha turminha. Outra coisa é eu ter que me reinventar para estar fazendo isso. Então, a nossa proposta, enquanto a TPC de formação EMAI, ela está sendo essa, de revisitar alguns conhecimentos que nós já temos, de refletir através dessa unidade temática para que nós possamos o quê? Avançar para as próximas unidades temáticas do currículo matemática, tá? E aí nós deixamos aqui uma frase que fala muito a respeito disso, sobre futuro, né?
Então, assim, às vezes a gente não quer olhar para o passado, mas a gente precisa dele como referência, né? O passado, ele é referência e não experiência. E aí essa frase, ela vai vir de encontro com isso que a gente precisa pensar no que diz respeito a planejar. O futuro das organizações e nações dependerá cada vez mais de sua capacidade de aprender coletivamente. Então, eu acredito que cada um de vocês aqui vai olhar para essa formação e vai pegar algo que de repente, quando você está assistindo, vem uma ideia na cabeça, você anota. Então, ninguém sai da mesma maneira que entrou, né? De uma apreciação de um vídeo, nem de um filme, nem de nada que a gente vivencia. Então, esse momento vivenciado agora nessa formação EMAI, eu tenho certeza que pouco ou muito ele está contribuindo para você, tá? Então, faça desse momento, dessa capacidade de criatividade que você tenho certeza que anotou, ou observou, ou mexeu ali com você, te provocou de alguma forma, compartilha com seus colegas, faz disso um aprendizado coletivo, para que essa teia de conhecimentos e de reinvenções para o nosso futuro, ela seja o quê? Uma grande teia e alcance toda a nossa rede, tá? Eu agradeço desde já. Eu vou passar a palavra para os meus amigos se despedirem de vocês. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Passo a palavra para o Antônio. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as contribuições dos meus colegas, da Carla, da Lília. Queria agradecer a presença de todos, né, que estão acompanhando a nossa formação. Também gostaria de fazer uma observação. Quando nós lemos um livro e depois de algum tempo nós lemos novamente este livro, nós temos outras visões, né, ou acrescentamos mais um pouco daquilo. E foi justamente o que a nossa colega Carla acabou de dizer. Então é importante nós revisitarmos esses conhecimentos, esses objetos de conhecimento, e cada vez que a gente revisita, a gente aprende algo diferente, a gente aprende algo novo e com certeza irá contribuir para o nosso trabalho. Então, um forte abraço para todos, até uma próxima formação. Passo a palavra para a Lilian. Olá, pessoal, estou de volta para agradecer a participação de todos, né, na nossa formação. Venho ressaltar mais uma vez a fala dos meus colegas que, em relação ao trabalho, da importância de se trabalhar o currículo, a importância de da utilização do material também, que ele é um suporte muito rico para o nosso trabalho em sala de aula, né? E a nossa experiência em sala de aula está dando muito suporte para todo esse momento, né? Nós sabemos que temos muitos professores na rede que estão fazendo trabalhos maravilhosos. E nós apresentamos aqui um pouco de colegas, dos trabalhos dos colegas de vocês, e aliás viemos até parabenizando as escolas em geral que estão fazendo esse trabalho, porque nós sabemos que não é somente uma ou duas escolas que estão fazendo, muitas escolas estão fazendo um trabalho brilhante, e está sendo, assim, um aprendizado diferenciado para todos, né? E bem ressaltando, reafirmando a fala da Carla, quanto ao revisitar, nós sabemos o conteúdo, nós já trabalhamos todos esses conteúdos anteriormente, de outras maneiras, mas quando você tem um olhar diferenciado, nós não estamos aqui para mostrar uma coisa que vocês não sabem, muito pelo contrário, né? Vocês sabem fazer, vocês sabem colocar em prática isso. Mas um olhar diferente, uma fala diferente, um toque a mais, é um tempero, né? Já dá uma visão diferente para a gente, e às vezes é isso que a gente está precisando. E nesse momento tão difícil nós estamos passando, o dar as mãos mesmo e seguir, fazer esse trabalho com parceria é a melhor maneira de ajudar o nosso aluno, né? Que é o nosso foco, enfim. Então, eu agradeço
pela participação e aguardo todos vocês na próxima, tá bom? Obrigada, gente.